Em 1964, um escritor francês recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e disse não. Não por modéstia. Porque aceitar seria admitir que outra pessoa tinha o direito de dizer quem ele era. Este é o 5º degrau de 8 de uma escada sobre a mesma pergunta: como o ser humano entende a própria mente. E o homem deste degrau, Jean-Paul Sartre, deu a resposta mais desconfortável de todas, a de que a mente humana passa a vida inventando desculpas para não assumir que escolheu. Sartre nasceu em Paris em 1905. O pai, oficial da Marinha, morreu quando ele ainda era bebê. A mãe voltou para a casa dos próprios pais, e o menino foi criado dentro da biblioteca do avô, Charles Schweitzer, professor de alemão, e tio do médico Albert Schweitzer, que anos depois ganharia o Nobel da Paz por seu hospital na África. Aquela infância definiu tudo. Sartre não brincava na rua, lia. Décadas mais tarde, na autobiografia As Palavras, ele descreveria a si mesmo como uma criança que aprendeu a existir sendo aplaudida por adultos, um pequeno ator num teatro sem plateia. E, olhando para trás, chamou aquilo de impostura. Escreveu que a morte precoce do pai tinha sido, no fundo, sua liberdade. Não havia herdeiro de nada, não havia destino traçado. O caminho foi o de todo bom aluno francês. Entrou na École Normale Supérieure, a escola que forma a elite intelectual do país. E aí veio o primeiro tropeço. Em 1928 foi reprovado no concurso da agregação, o exame que habilitava a dar aula. Repetiu no ano seguinte e passou em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou uma jovem chamada Simone de Beauvoir, que se tornaria uma das maiores escritoras do século e autora de O Segundo Sexo, livro que fundou boa parte do feminismo moderno. Os dois firmaram um pacto que escandalizou a França. Seriam parceiros permanentes, sem casamento e sem exclusividade. O acordo durou 50 anos, até a morte dele. E é justo dizer que essa liberdade teve custo. A relação dos dois com alunas jovens gerou críticas sérias na época e continua sendo discutida hoje. Antes da fama, Sartre foi o que qualquer professor concursado é, um funcionário. Deu aula em Le Havre, cidade portuária no norte da França, longe de tudo. Foi lá, corrigindo prova, que escreveu A Náusea, romance de 1938, sobre um homem comum que descobre, num banco de praça, que nada no mundo tem sentido garantido. Vendeu razoavelmente. Ninguém imaginava o que vinha. Em 1939, ele foi convocado para o exército. Em junho de 1940, com a queda da França, foi feito prisioneiro pelos alemães. Passou cerca de 9 meses num campo, ensinando filosofia aos outros prisioneiros. Voltou para Paris ocupada em 1941, e é aqui que está o degrau. Sob a ocupação nazista, numa cidade com toque de recolher, censura e delação, Sartre escreveu o livro que fundou o existencialismo moderno, O Ser e o Nada, publicado em 1943. Mais de 600 páginas defendendo uma tese quase insuportável naquele contexto, a de que o ser humano é livre, sempre, que a existência vem antes da essência, ninguém nasce com uma função pronta. E por isso, cada um é responsável por aquilo que faz de si. O conceito mais famoso do livro é a má-fé. Não é mentir para os outros, é a mentira que a pessoa conta para si mesma, para não ter que assinar embaixo das próprias escolhas. O exemplo clássico dele é o garçom de café, que atua de garçom. Gestos exagerados, precisão mecânica, como se fosse impossível ser outra coisa. É o funcionário que diz, eu sou assim, aqui é assim, não tive escolha. Para Sartre, essas frases são todas confissões disfarçadas. Estamos, nas palavras dele, condenados a ser livres. Condenados porque ninguém pediu essa responsabilidade, e mesmo assim, ela não sai das costas de ninguém. O problema é que Sartre teve que engolir a própria filosofia. Depois da guerra, ele virou o intelectual mais influente do Ocidente e usou esse peso para defender a União Soviética em momentos indefensáveis. Em 1954, voltou de uma viagem a Moscou, elogiando uma liberdade de crítica que não existia. Rompeu com os soviéticos depois da invasão da Hungria, em 1956, mas foi adiante, apoiou o maoísmo e no prefácio que escreveu em 1961 para Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon, justificou a violência anticolonial de um jeito que até hoje é usado contra ele. O filósofo da responsabilidade radical errou feio, publicamente, e teve que carregar isso. Em outubro de 1964, a Academia Sueca anunciou seu nome para o Nobel de Literatura. Ele recusou.
Disse que um escritor não pode se deixar transformar em instituição e que aceitar seria dar às suas palavras um selo de autoridade que ele não queria. Foi o primeiro autor a recusar voluntariamente o prêmio, o tamanho do que ele abriu mão. Hoje, o Nobel paga em torno de 11 milhões de coroas suecas, mais de $1 milhão por laureado. Sartre morreu em abril de 1980 e cerca de 50 mil pessoas acompanharam seu enterro em Paris. O ser e o nada continua sendo impresso mais de 80 anos depois, em dezenas de idiomas, e O Segundo Sexo, da companheira dele, passou de milhões de exemplares vendidos no mundo. Duas pessoas que nunca tiveram empresa nem patrimônio construíram um dos catálogos mais rentáveis da editora Gallimard e um vocabulário que o mundo inteiro ainda usa. A lição tem nome: má fé. Não tive escolha. Quase sempre é uma escolha que a pessoa não quer assinar. Quem é empregado diz que o chefe não deixa. Quem tem empresa diz que o mercado obrigou. Em geral, houve escolha, e assumir isso dói, mas é a única posição de onde dá para mudar alguma coisa. Se você gosta de histórias assim, se inscreve no canal.